Bom dia, meus amados. Boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Hoje, dia 29 de maio de 2025, quinta-feira, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para te abençoar hoje, tá certo? Livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Amém? Vamos aqui aprender com a palavra. Isaías, ele vem falando aí sobre algumas profecias no capítulo 13 até o capítulo 14, no versículo 23, sobre a Babilônia, sobre a questão do consumismo e muitas coisas. Aqui está falando sobre a Babilônia, a destruição da Babilônia, e a profecia, ela tem o seu estado de cumprimento ali, o profeta está falando, às vezes pode ser imediato, mas no caso de Babilônia também foi em seguida, tá certo? E foi um pouco depois, e no caso aqui, esse texto também vai apontar para Jesus, para o dia do juízo de Deus, já lhe falei isso no texto, no vídeo anterior. Vamos aqui aprender com o texto, versículo 7 de Isaías 13, começa dizendo assim: Pelo que todos os braços se tornarão frouxos. Olha, o profeta, ele vai continuar falando dessa calamidade que virá sobre a Babilônia. O Império Medo-Persa, no comando de Ciro, conhecido como Ciro o Grande, vai vir sobre a Babilônia, vai destruir Babilônia. Isso é profetizado porque essa ação de Deus para destruir os inimigos de Deus, Deus faz assim mesmo. Tá certo? Então a profecia ela vai continuar falando dessa dificuldade, desse ataque, dessa destruição, dessa dominação da Babilônia, tá certo? Agora, é importante lembrar, já foi dito nos vídeos anteriores, que foi Deus quem levantou Ciro. Ciro não era judeu, não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas Deus é quem comanda. Então ele levantou Ciro contra a Babilônia. É importante saber que o Império Medo-Persa está cumprindo uma ordem divina. Amém? Mesmo que ele não tivesse consciência disso, mas é Deus que levanta. Tem pessoas que estão fazendo coisa aí que Deus está ordenando, que a pessoa não tem nem consciência porque não crê, mas é usado por Deus no sentido de trazer um ensino, uma correção, uma orientação, tá certo? Isso é a palavra de Deus. Amém? Então o texto vai dizer assim: braços se tornarão frouxos. Isso significa, assim, a ideia de que quando Deus ordena, não tem poder nenhum que possa se opor. Amém? Uma coisa frouxa é uma coisa rota, sem força, sem poder, não segura nada, não tem resistência de nada, tá certo? Então, isso significa que contra Deus ninguém pode se opor, meu querido. Você que é o danadão, tá aí, né, o socialismo dominando o Brasil, montando uma ditadura que já está bem arraigada, e assim, e eles pensam que são danadão. Deus está fazendo uma ação porque quer nos ensinar. Se você é crente e ainda defende esse governo, você precisa aprender, meu irmão, e se converter, tá certo? E se você não é e defende, você precisa pensar um pouquinho, porque realmente, eu vou citar só um aqui. Defender aborto, né? Matar uma criança já formada, no ponto de nascer e viver, se você concorda com isso, você é um criminoso também. Tá certo? Então, assim, braços frouxos, isso significa que ninguém pode se opor à ação de Deus. Ninguém. Amém? A pessoa faz e nem sabe que é Deus que lhe dá uma capacidade, tá certo? Deixa eu ler aqui Isaías 45, 5. Nós vamos chegar lá, mas eu vou ler esse texto para corroborar já com esse contexto aqui. Isaías 45 diz assim, 45, 5 diz assim: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te fortalecerei, ainda que não me conheces. É mesmo no contexto também, aqui, mesmo que você não conheça, mas Deus te fortalece por alguma razão, para cumprir uma vontade de Deus, porque Deus é soberano.
Quando os servos deles não querem fazer direito, ele levanta os que não conhecem nem Deus para fazer. Ou como forma de correção, ou como forma de justiça mesmo. Mas o fato é que Deus é soberano. Amém? E o versículo 5 vai dizer ainda assim: e o coração de todos os homens se derreterão. Olha, a profecia, tanto na destruição de Babilônia, naquele contexto, que foi aí no ano 539 a.C., ela foi invadida, foi dominada, foi destruída. Babilônia não reagiu, não teve o que fazer não, porque contra Deus, amado, ninguém faz nada. Olha, um anjo só do Senhor desceu sobre o exército dos amalequitas, matou, não estou bem, 300 e poucos mil soldados. Um único anjo. No Egito ele precisou só de rã, de mosca, de gafanhoto, de água virando em sangue, né? Então, bastou isso. Então o exército de Deus é glorioso, tá bom? Mas assim, quando diz que o coração se derreterão, e naquele contexto, quando Babilônia foi dominada e foi destruída, hoje está só em ruínas, só os estudiosos que vão lá para ver alguma coisa ainda, tá certo? Mas naquele contexto, todos os corações não se derreteram, não. Quer dizer, não foi atingido todo mundo. Todo mundo não sofreu por conta disso, não. Apenas a Babilônia que estava sendo dominada, invadida por causa do seu pecado, da sua arrogância, prepotência, porque Deus não gosta de pecado, não, tá certo? Principalmente do orgulho. Então, quando diz que todos os corações se derretem, se derreterá, o profeta também está apontando para o juízo final, porque nesse contexto do juízo final, aí não vai sobrar para ninguém. Todos verão o Filho de Deus vindo na sua glória e vem para julgar. E quem não crê em Cristo naquele contexto, olha, meu irmão, aí vai tremer. Eu não vou dizer outra coisa aqui, porque tá certo? Vai tremer na base, não vai ter, porque Deus vem, aí nesse contexto a profecia vai se cumprir completa, porque aí os corações se derreterão. No Apocalipse, quando está registrado, Deus vai trazer um juízo sobre a terra e as pessoas vão ficar aí numa situação bem delicada. Babilônia certamente sofreu o seu juízo, tremeu, mas todos os homens, no sentido de todos os povos, todas as mulheres e homens, todos os seres humanos criados, nem todos tremeram, porque nem todos eram babilônicos, nem estavam lá. Quando há uma catástrofe em algum lugar, aquele momento o coração está tremendo, por alguma razão, por alguma situação de adversidade, dificuldade. Mas no juízo final, quando Jesus vier para julgar, querido, aí todos que estiverem vivos vão estar na presença de Deus e vão tremer, porque Jesus vem para julgar. Amém? O juízo final está registrado no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 ao 15. Eu vou ler só o 15, tá certo? Você leia lá o texto. Apocalipse 20, versículo 15 diz assim: aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é só a representatividade do inferno, para você entender o sofrimento. Você não pode nem chegar perto de um fogo que você já está se sentindo doendo a pele, né? O lago de fogo é só para representar o sofrimento dos que não crerem em Cristo em vida, juízo final, julgamento final. E aqueles cujos nomes não forem encontrados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, ou seja, separados de Deus eternamente. Olha, Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas no capítulo 10, Jesus manda os discípulos de dois em dois, ele dá autoridade sobre espíritos imundos, sobre demônios, sobre enfermidades e tal. Os discípulos vão, operam milagres e maravilhas pelo poder do nome de Jesus, porque o texto diz que Jesus lhe deu o poder. Quando eles voltam, vão contar a Jesus as maravilhas que acontecem. Aí, certamente, dando um relatório para Jesus, eu entendo assim que ele estava animadíssimo, né? Vendo os demônios sair correndo, pessoas curadas e tudo isso. Aí no versículo 20 do capítulo 10 de Lucas, Jesus diz assim: não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porém, porque o vosso nome está escrito
nos céus. O nome escrito no céu é pela fé exclusiva em Jesus. Amém, querido? Então, estou mostrando aqui uma palavra de Deus para você. O profeta está profetizando aqui, nesse contexto, uma profecia sobre Babilônia que seria destruída. E a Babilônia, hoje, ela é símbolo desse mundo, do mundo inteiro dominado, um sistema que está aí dominado pelo pecado. Essa Babilônia vai ser destruída plenamente e jogada no lago de fogo, que é uma simbologia do inferno, quando Jesus vier para julgar. Amém? O dia de crer é hoje. No dia que você ouvir essa palavra, se você estiver vivo ainda, se você ouvir hoje, é hoje mesmo. No dia que você ouvir, Deus possa te dar entendimento, você possa crer em Cristo, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Você procure um pastor sério, tá certo? Não procure os que querem ganhar dinheiro, não, tá certo? Não procure os milagreiros, não. Não procure esse pessoal que distorce o evangelho. Procure um pastor sério e diga a ele que você aceitou Jesus e ele vai lhe explicar certamente a verdade, tá bom? E se quiser vir aqui, o nosso endereço é Rua Guarani, 1938A, João 23, Fortaleza. Temos culto de doutrina hoje. Estamos estudando o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Portanto, vem aqui aprender. E se já sabe, venha nos ensinar. Eu deixo. Se você falar besteira, eu lhe corrijo no final. Tá certo? Amém, queridos? Deus te abençoe e te dê entendimento da palavra de Deus. O Senhor se revela a ti e você possa crer em Jesus Cristo. Amém? Olha, tudo que está escrito nas profecias que teriam que se cumprir, já se cumpriram. As que ainda irão se cumprir, irão se cumprir. A volta de Jesus é um fato claro, sem mudança, sem alteração. Os que relativos à palavra de Deus estão lhe enganando, estão mentindo, porque há uma eternidade com ou sem Deus. Amém? Meu próximo vídeo, eu vou abrir mão, vou sair um pouco de Isaías, e no meu próximo vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre os bebês reborn, tá certo? Esses bebês que estão aí causando. E eu vou falar sobre eles à luz da Escritura Sagrada, à luz da Bíblia, tá bom? Fica ligado, no próximo vídeo você vai ouvir uma palavra de orientação a respeito dos bebês reborn, com base na Escritura Sagrada. Deus te abençoe, te dê um bom dia, abençoe a tua casa, a tua vida, abençoe a minha casa também, e abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém.